dando-nos talvez a quietude mental necessária para que a gente possa refletir um pouco na noite de hoje sobre o tema escolhido, que foi preces inteligíveis. Talvez um dos grandes desafios de todos nós, da criatura humana, seja realmente despertar, seja se encontrar, seja se conhecer, tal qual nos diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? O conhece-te a ti mesmo. Provavelmente a origem dos nossos, ou as consequências talvez dos nossos sofrimentos, das nossas inquietudes mentais, acaba vindo justamente dessa falta de conhecimento de nós mesmos. O que nos abala, o que nos fere, o que nos magoa, geralmente é aquilo que nossa mente está vibrando. Nossa mente, ela acaba sendo um grande desafio para todos nós. Conviver com a nossa consciência, conviver com a nossa mente, conviver com os nossos pensamentos. Esse é um desafio da criatura humana nos tempos pós-modernos. O tempo de hoje, onde as distrações ou as ilusões acabam sendo permanentes nos nossos horizontes, onde não sem julgamento algum sobre a mídia, sobre os avisos, sobre tudo aquilo que se apresenta para a gente comprar ou vender, ou para que isso é felicidade ou aquilo não é felicidade, isso acaba sendo uma distração da criatura humana, fazendo com que a gente talvez pegue um caminho oposto ao nosso caminhar, tal qual a proposta da religião. Não importa a religião a qual a gente abraçou, seja o espiritismo, seja o catolicismo, seja o protestantismo. Eu falo sempre que toda religião ela é boa, desde que fale de Deus, desde que toque na nossa mente, no nosso coração e ali fizer sentido para nós, ok, abraça essa religião e segue em frente. A empresa que eu trabalho, por exemplo, tem diversas pessoas evangélicas, tem diversos cultos evangélicos na própria empresa, nos horários de intervalo de almoço, o pessoal acaba fazendo ali alguns cultos. E a gente promove isso, a gente incentiva para que as pessoas realmente façam, ou tenham momentos ali, porque momentos de encontros, que eu chamo de encontro espiritual, são difíceis no dia a dia, por conta justamente dessas distrações. A gente se compara muito, a gente se compara que a vida boa é essa, a gente se compara que não alcançou X, a gente se compara com outro, com outra, isso, aquilo, outro, e isso acaba interferindo na nossa visão de espírito, na nossa visão de despertar, na nossa visão realmente do conhece-te a ti mesmo. O que nos faz sofrer de fato é essa inabilidade nossa, essa falta de competência nossa em lidar com os acontecimentos que estão apenas na nossa mente. A gente cria imagens a partir do que é apresentado na nossa mente e vamos criando adversários, vamos criando julgamentos, vamos criando situações, tudo isso vai nos colocando para baixo e aí a gente acaba gerando na criatura humana um sofrimento e um distanciamento do seu eu interior. Emmanuel, no livro Escrínio da Luz, ele vem nos dizer que a prece não deve ser feita no escuro. A prece, de fato, ela deve ser inteligível. Nós devemos entender as palavras tal qual a gente esteja pronunciando, para a partir daí isso nos ajudar no despertar. Emmanuel diz que a prece deve ser um farol ou uma lâmpada que se acende em uma noite escura para iluminar o nosso caminhar. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que a prece ela deve ser uma conversa com a gente mesmo. A meditação ela é uma prece. Quando eu estou numa conversa com outra pessoa, isso pode ter uma prece. A prece é algo espiritual. E ser uma pessoa espiritualizada é lidar com espíritos, é lidar com as pessoas. As pessoas são espíritos, todos vocês são espíritos. Nós somos espíritos. Nós não somos corpos, nós somos espíritos. Só que a grande dificuldade é que eu não estou enxergando o espírito. Eu estou enxergando a pessoa. A imagem, o corpo, eu estou enxergando. É uma mulher, é um homem.
É um amigo? É um colega? É isso? É a nossa inabilidade, falta de competência em lidar com espíritos. Então nós tratamos, eu falei isso em outras reuniões aqui, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha namorada, meu filho, não é nada disso. Isso é uma incumbência para esta encarnação, mas isso não é uma condição eterna. Meu pai não é eterno, meu pai. Minha esposa não é eterna, minha esposa. Meu filho não é eterno, meu filho. Ali tem um espírito que convive provavelmente com a gente ou não em diversas encarnações. Tem uma trajetória. Na próxima não sabemos. Será que na próxima meu filho vai vir meu filho? Não, talvez venha meu pai, talvez nem venha. Talvez nem venha. Talvez siga outro caminho. Foi atraído para o nosso convívio nesta encarnação porque está precisando lidar com algumas situações. Tem algo que a gente precisa lidar. E essa lei da atração, ela existe. Nós precisamos aprender algo. Então, quando nós nos matriculamos em um curso, nós somos atraídos para as disciplinas necessárias para que a gente possa aprender aquele curso e terminar ele com um diploma ou com a habilidade adquirida ao longo desses estudos. Quando nós nos matriculamos para a Terra, é a mesma coisa. Nós somos atraídos para disciplinas que vai nos ajudar nesse processo de ampliação da nossa consciência. Que o despertar é justamente uma ampliação da nossa consciência. Ser um espírito de luz não é um espírito que tem superpoderes. Isso aí também é uma dificuldade nossa de visão. Nós idolatramos muitas vezes algum espírito, isso, aquilo, outro. É claro, tem seu mérito e muito mérito em ter alcançado já essa visão. Mas ele não é espírito de luz porque ele tem um poder A ou poder B. Ele é espírito de luz, como diz Farias Brito no livro Falando a Terra. A nossa diferença para um espírito de luz é a ampliação da consciência. Ele consegue entender a vida de uma forma diferenciada. Por isso que nós estamos matriculados na Terra, para sair dessa visão pequena e entender que nós não somos corpos, nós somos espíritos. Veja o grande desafio nosso. Tentar trabalhar os sentimentos que nos arrastam para a matéria, sentimentos pesados, sentimentos que dificultam a visão de um olhar espiritual. Nós temos essa dificuldade, nós enxergamos o hoje. E essa dificuldade de enxergar o amanhã advém dessas distrações, das ilusões, das experiências que a gente carrega ao longo dessas encarnações todas, mas nós precisamos o quanto antes entender, somos espíritos. Se somos espíritos, nós precisamos quebrar algumas barreiras de ter um entendimento melhor para com o outro. O outro é um espírito. Eu preciso ter um respeito para com o outro. Apesar do que ele faz, apesar das suas ações, apesar disso, apesar daquilo, de como ele está andando aqui na Terra, ele é um espírito que está aos trancos e barrancos vivendo, tendo suas dificuldades, como todos nós temos, nossas brigas interiores, temos tudo isso, essas brigas interiores. Então, quando Emmanuel fala que a prece, de fato, ela deve ser inteligível, se a gente não tiver essa base de espírito que somos, nós iremos continuar falando ainda como corpos. Um amigo, eu dei carona a um amigo, uns 15 dias atrás, ao aeroporto, evangélico, 2 amigos, são bastante evangélicos. Estávamos conversando e ele me falou uma coisa interessante. Ele estava falando de algumas igrejas, ele é evangélico, de uma determinada religião, igreja, congregação, os dois. Ele estava falando que há muita deturpação dentro da igreja, o pessoal fala muito isso e aquilo. Mas ele estava dizendo o seguinte, que nós, pelo menos na religião dele, está dizendo assim, que nós não vamos em busca do Pai, nós vamos em busca das bênçãos do Pai. De fato, e aquilo começou a fazer, faz sentido. Nós não vamos em busca do Pai, a caminho do Pai. Nós vamos em busca das bênçãos dele, eu quero as mãos dele. Então a gente sempre pede isso nas nossas orações. Me abençoa, me protege, arruma isso para mim, faz com que eu alcance a graça tal, ou a graça Y. Faz sentido. Nós não vamos em busca dele. E nós sabemos no Espiritismo que o Jesus é nosso guia e modelo. Então, se ele é nosso guia e modelo, provavelmente, para a gente se espelhar nele, em seus passos,
e tentar, o quanto antes, replicar aquilo, ou entender, ou assimilar aquilo e ver se aquilo faz sentido para a gente poder implementar aquelas ações na nossa vida. Mas nós temos essa dificuldade. Então, se a gente não tiver a noção do espírito que somos, do espírito que habita no outro, do porquê nós estamos em determinadas residências, porque nós estamos passando por determinadas situações, né, porque essa lei da atração existe, porque nós precisamos melhorar a nossa visão. Se não entendermos isso, provavelmente a prece vai continuar sendo um petitório nosso. Senhor, me ajuda a sair dessa. Senhor, é claro que é muito bom a gente, em alguns momentos, solicitar ao Pai, né, essa prece. Emmanuel tem uma frase belíssima no livro Agora é o Tempo, né? É um livro psicografado por Chico Xavier, e diversas mensagens, diversos espíritos. Emmanuel tem uma fantástica, que diz assim: não importa a situação a qual você se encontra, acalma-te e espera. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar ante o pedido que fizeste em oração, semelhante demora significa que o céu em silêncio permanece contando com a tua paciência. Mesmo o céu não atendendo o teu petitório, o céu em silêncio permanece contando com a nossa paciência. Por quê? Para que a gente possa entender que não é possível a gente terceirizar algo que a gente precisa aprender. A gente precisa ampliar a visão e tentar entender aquilo como lição, como situações, como diz Haroldo Dutra, as situações que nos chegam são ferramentas pedagógicas que têm como objetivo nos levar ao aprendizado e não ao sofrimento. As situações que nos chegam não têm o objetivo de nos derrubar, não têm o objetivo de gerar sofrimento. O objetivo dessas ferramentas, dessas situações, sejam pessoas, palavras, ações, situações, o objetivo de tudo isso é ampliar a nossa visão e a gente entender o que é que se passa. Mas a nossa mente ainda é pesada. Tem pessoas, tem colegas que dizem: poxa, minha mente luta contra mim. Meu maior inimigo é minha mente. Porque os nossos pensamentos ficam ruminando. Quem tem ansiedade sabe. Pega uma situação e às vezes nem sabe, não tem nem situação específica. Às vezes a gente está passando por uma situação, seja orgulho, seja vaidade, seja esperando alguma coisa, seja ciúme. É horrível aquilo para quem sente. E a gente respeita tudo isso, né? A gente fica naquilo ruminando aquelas coisas e fica naquela briga interior, gerando fantasias interiores, e a gente não consegue conviver com aquilo. Aquilo nos derruba. É natural. Nós somos humanos ainda. Nós somos espíritos, mas ainda somos ligados à matéria. Somos humanos. Ainda estamos humanos. Nós somos espíritos, mas estamos humanos. Precisamos nos desvencilhar, realmente sair, começar a fazer essa prece mais perceptível à nossa consciência. Mais perceptível, talvez mais que a gente possa traduzir melhor para a nossa consciência. Certa feita, eu acho que tem uns 5, 6 anos, eu fui fazer para uma consulta, na realidade, no Pará, lá em Belém do Pará. E foi interessante, eu nunca tinha ido, né, a Belém do Pará e fui só para essa consulta, eram 2 dias de consulta. E eu peguei o voo, quando eu cheguei lá no aeroporto, já eram as 7 horas da noite, eu não conheço uma cidade, geralmente tem uma cidade que eu viajo, eu saio à noite, então quando eu chego, pego um táxi, vou direto para o hotel. Mas nesse dia que eu cheguei, ia fazer a mesma coisa, mas tinha que jantar, não tinha jantado. E no aeroporto tinha vários restaurantes. Eu vou aproveitar, vou jantar, pego um táxi e vou direto para o hotel. Quando eu cheguei no restaurante, pratos principais era peixe. E eu amo peixe, gosto de peixe. Né? Peixe pode, né, Soares? Eu acho que é peixe. Então eu amo peixe. Chegou lá, tinha um peixe diferenciado, disse, bota esse peixe aí para mim, na janta. Eu comecei a comer o peixe, parecia que eu tinha ficado uns 2, 3 dias sem comer. Mas uma maravilha o peixe. Quando eu reparo, uma espinha. A espinha ficou na garganta. Eu digo, não é possível, né? Uma pessoa vindo de Caruaru para cá e aí não quis acreditar. Aí continuei a comer, mais nada da espinha. Eu chamei a mocinha que estava me atendendo.
Mas, moça, acho que... Não tem problema. Eu vou pegar uma farinha, tem uma farinha com caroço lá, uma farinha meio grossa. Você come essa farinha aqui, que passa. Maravilha. Ela me deu umas 3 ou 4 farinhadas na boca. Nada. Aí eu disse, olha, não desceu a espinha. Então eu acho que eu vou me embora. Paguei a conta, aí ela disse assim, faça assim, eu vou preparar uma farinha para você. Você leva e disse que é bom banana também. Eu disse, vou comprar banana. Peguei um táxi, passamos no mercado, compramos uma palma de banana, entrei no hotel, fiz a ficha. Chegou lá, 2 bananas, mais a farinha, nada da espinha descer. Aí eu vou tomar um banho. Aí tomei um banho. Aí já eram as 8 e pouca. Aí eu disse, acho que eu vou dormir. Eu disse, não, se eu for dormir pode ser que eu acorde morto, né? Tem aquela história, né? Talvez eu acorde morto. Quando eu acordar eu vou estar morto. Então vai ser meio difícil. Aí eu fiquei lá rolando aquela coisa, mas a espinha, aí eu desci na recepção do hotel e disse, olha, eu estou com um problema, assim, expliquei. Ela disse, por que você não vai no hospital? Eu disse, é verdade, tem um hospital. Tem Unimed aqui? Tem. Aí fui no hospital da Unimed. Cheguei lá mais ou menos 9 horas no hospital da Unimed. Demorou um pouquinho, mas eu fui atendido, muito bem atendido. A médica olhou e disse assim, ei, tem uma espinha. Realmente, ela está alojada na sua garganta, mas eu não sou especialista na área. Eu vou ter que chamar um especialista. Tudo bem? Eram as 9h30. Deu 10, 10h30, 11 horas, e eu estava ali aguardando, não aparecia. Aí daí eu imaginei, puxa, eu estou num hospital. Um hospital deve morrer gente constantemente, e deve ter vários espíritos. Então eu vou fazer uma prece aqui. E comecei a fazer uma prece ali. Uma prece é uma conversa comigo mesmo, né? E eu conversei comigo, eu costumo fazer a prece conversando comigo mesmo. E começando a analisar o meu dia, o meu comportamento, puxa, eu acho que eu não agi bem em determinado momento, eu acho que eu dizia assim e tal. E na metade da prece eu disse, Senhor, eu estou com um problema. Eu estou com um problema, é uma espinha. Eu não posso ir dormir, porque se eu dormir eu vou acordar nos teus braços. Então, se tu queres que eu permaneça aqui na Terra, pode permitir que algum médico aqui presente, desencarnado, porque nós estamos num hospital, né? A gente não está vendo, mas a gente sabe. Deve ter diversos trabalhadores aqui, enfermeiros, médicos, deve ter tanto. Então permite que um desses venha aqui, eu estou pedindo só esse favorzinho, depois eu peço outra coisa, a Mega Sena, essas coisas, mas agora é só esse favorzinho aqui. De repente, e aí, no meio da prece, bateram no meu ombro, e aí o médico chegou, ele está ali. Aí eu me levantei, fui lá, ele botou aquele negócio, já veio com eu não sei se foi o medo de uma tesoura que ele trouxe. Ele trouxe uma tesoura desse tamanho, aí eu disse, para onde o senhor vai com essa tesoura? Aí ele disse, não, eu vou olhar aqui. Aí ele olhou, já foi com a tesoura assim, mas ele olhou novamente e disse, ó, já não tem mais espinha. A espinha não estava mais. Aí eu olhei assim e pensei, realmente, depois da prece, a espinha estava lá. Mas depois da prece, a espinha não estava mais. E eu disse, realmente não está. Aí eu brinquei com ele, eu não sei se foi o medo quando eu vi a espinha, quando eu vi essa ferramenta aí, a espinha desceu, né? Não sei o que foi. Aí ele olhou, não, eu vou olhar novamente, mas já olhei e não está. Mas eu vou olhar novamente só por segurança. Olhou novamente, realmente não está. Botou um spray lá, alguma coisa, se realmente ficar inflamado, você toma esse remédio aqui, se incomodar amanhã, mas pode ficar tranquilo que não tem mais espinha. A gente, às vezes, tem essa dificuldade de enxergar ou acreditar que somos espíritos, que existem espíritos, que eles estão entre nós. Nós estamos enxergando os espíritos que aqui estão encarnados em corpos provisórios. Daqui a pouco a gente desencarna. Daqui a pouco a gente desencarna e vamos ter a oportunidade de enxergar diversos outros espíritos. E talvez os problemas, e talvez essa visão mais ampliada, a gente acaba tendo depois do desencarne. Puxa, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter sido mais consciente, eu deveria ter percebido mais, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter perdoado mais, eu deveria ter me magoado menos, eu deveria ter dito a outra pessoa, perdão, eu deveria ter dito a outra pessoa, eu te amo, eu gosto de você. E para que
a gente faz o contrário, que estamos ainda acreditando que somos corpos e que a morte está bem distante. Somos jovens, a morte está bem distante, a morte não é para mim, a morte é para o vizinho, é para outro, não é para mim. Essa é a grande dificuldade, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações onde tudo converge para a matéria. Não tem nada que a gente enxergue nos outdoors, nas ruas, nas pessoas, nas conversas nossas. Nós temos uma grande dificuldade em ter uma conversa edificante com as pessoas. Quantas vezes a gente se reúne com alguém e diz assim, leva a tua Bíblia, vamos conversar lá em casa. Ou leva um livro espírita, vamos conversar. Leva um livro de mensagem. É difícil a gente ter conversa assim. A gente só tem conversa sobre, pelo menos homens, né? Política, futebol. Quando é religião é para discordar ou para impor a nossa ao outro, né? Mas esse tipo de conversa que acaba nos ajudando a gente a despertar e a buscar a nossa essência é muito difícil a gente ter. Por isso que a gente vive quase que 24 horas permanente no corpo. Essa semana, de ontem para hoje, né? Eu já tinha tido sonhos assim, né? Que eu voltando, quando a gente sabe que o corpo precisa de descanso. O corpo precisa de descanso, mas o espírito em si não. A nossa carne precisa, mas o espírito não. Então, quando a gente vai dormir, nós seguimos viagem para onde os nossos quadros mentais estão sinalizando. O que é que você fez hoje? Qual é o seu pensamento? Qual é o seu objetivo? Então, tudo isso que nossos quadros mentais estão sinalizando, a gente é atraído e vai. Por que a gente não lembra? Porque as percepções ficam no espírito, não são sensoriais, não são do corpo, não fica no corpo. Nossa visão de corpo é uma coisa, do espírito para puxar para a nossa memória é muito difícil. Mas aí, eu já tive alguns sonhos assim, ontem eu tive um sonho, eu voltando para o corpo, né, todo cansado, todo cansadão, não sei o que eu estava fazendo, acho que eu estava caminhando, mas eu voltando, né, depois dessas coisas todas, já eram 5, 6 horas da manhã, e eu voltando e com o celular no bolso, e o celular toca, e o celular tocou, quero despertar para acordar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, não só durante a nossa vigília, né, mas ao deitar a nossa prece. Como está a nossa conversa com a gente mesmo durante a prece? Como está a nossa relação com o outro, com nós mesmos, com o espírito que somos? Eu acredito nisso ou eu estou ainda na dúvida? Porque a origem do nosso sofrimento é a nossa ligação, de fato, à matéria. Se a gente se desvencilhar disso e começar a trabalhar o espírito que somos, não é que de uma hora para outra, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. A solução não vem da noite. É muito fácil aqui falar teoricamente, né? E eu também não cheguei nesse nível. Estou no nível da maioria. Ainda sinto esses sentimentos contrários, ainda vivo esses sentimentos contrários à caridade. Mas nós estamos lutando para nos desvencilhar disso. Se a gente não fizer ter essa vontade, esse esforço de buscar dentro de si essa melhora e esses sentimentos que nos ajudam, nos empurram ao despertar, a gente vai continuar nessa senda, de fato, do sofrimento. Erich Fromm, no livro A Arte de Amar, um livro fantástico, Erich Fromm é um psicanalista alemão, ele vem nos dizer que a gente carrega em si essa essência espiritual. Só que chega em um determinado momento da nossa vida, não sabemos aonde, qual é a idade, que a gente perde isso e se liga mais à matéria. Talvez seja ali quando criança, o que é que a gente quer ser quando crescer? A gente, eu queria ter isso. Ou a gente vê, ou a gente vivencia diversas situações, diversas realidades, e a partir daí a gente começa talvez a nos espelhar em alguma coisa, a ter fãs, a ter ídolos, a ter isso, aquilo outro, e a partir daí talvez a gente crie essa barreira que nos distancia entre espírito e corpo. Eu estava falando esses dias, no final de semana eu fui para um evento e tinha 2 crianças lá brincando, de 2 anos, as 2 crianças, e o avô de uma das crianças disse assim, rapaz, quando foi que a gente perdeu isso? Porque a criança, ela não conhecia outra. Uma criança não conhecia outra.
E era um menino e uma menina. Eles não se conheciam. Mas uma menina saiu correndo, o outro menininho de 2 anos saiu correndo, e os dois ficaram brincando, pegaram na mão e ficaram ali brincando, e depois um correndo atrás do outro, e aí ele ficou, puxa, quando foi que a gente perdeu isso? Quando que eu chego em alguém assim e digo, vamos conversar? Aí ele falou, talvez, quando a maldade começou a aparecer no nosso coração. Quando a gente perdeu isso? E o que a gente perdeu não só foi isso, né? Talvez a gente perdeu a empatia, o acolhimento, talvez a gente perdeu a simpatia pelo outro, talvez a gente perdeu essa compaixão pelo outro também. A gente não só perdeu a vontade de conversar ou de conhecer alguém, a gente perdeu várias outras coisas. E esses sentimentos é o que nutre o espírito. Esses são sentimentos e virtudes que nutrem o espírito. Os sentimentos contrários à caridade nos afasta disso. Por isso que a gente ainda titubeia, por isso que a gente ainda falha, por isso que a gente ainda sofre. A gente acaba tendo isso dentro da gente. Essa ganância, essa vaidade, né? Como diz no Olhar da Cegueira, né? no livro Olhar da Cegueira, é um tempo que nós estamos vivendo. José Saramago disse que tem um Nobel de Literatura, né, 1998, com esse livro. Isso é um tempo que a gente está vivendo de ganância, de velocidade. E nós precisamos ter cuidado para ter olhos onde muitos perderam o olhar. Muita gente perdeu. Muitos de nós não estamos criticando nem julgando. Nós estamos se colocando no mesmo patamar, porque eu também não estou aqui no discurso do mestre, estou no discurso de aprendiz também, tal qual. Todos vocês que vieram aqui escutaram alguma coisa, uma reflexão, eu também estou aqui escutando e nessa luta interior, nessa briga interior, nessa batalha interior para domar, que em algumas religiões fala domar os demônios interiores, domar essas más inclinações, domar esses sentimentos que acabam nos afastando da nossa essência de espírito que somos. Enquanto nós não entendermos isso, vai ser difícil. Eu tenho uma colega que ela é veterinária. Ela é uma senhorinha hoje, mas nós estudamos juntos. Há muitos anos atrás, tem uns 30 anos isso, e ela contava essa história. Ela tinha acabado de se formar e ela tinha recebido uma proposta de 2 empresas que precisava de veterinários lá. Ela é veterinária, tinha acabado de se formar, e ela estava na dúvida, porque um oferecia um salário X, outro Y, outros ofereciam os benefícios. E aí ela, Senhor, um dia quando ela acordou, ela lembrou de um sonho que ela teve e ela fez uma prece. Senhor, dá-me um sinal, porque eu estou na dúvida, é meu primeiro emprego depois da faculdade. Dá-me um sinal para que eu possa seguir, para que eu possa realmente entender. Agora, me dê um sinal. Esses sinais eu não estou entendendo bem. Ela até brincou quando ela estava me contando, e talvez na prece ela também brincou também. Disse, esses sinais de fumaça eu não entendo o linguajar. Mas se o senhor me der um sinal realmente de fato. E aí ela disse que quando terminou de tomar café, que ela foi sair, passou um caminhão com a propaganda de um dos laboratórios lá dela. Então é esse, foi o sinal. Ela pediu em oração, né? Então nós também temos que saber o que é que a gente quer pedir. A gente precisa entender. Por isso que a prece inteligível é isso. Eu entender também o que eu estou falando, porque a prece é uma conversa conosco mesmo. Se a gente não entender e ficar pedindo coisas, a prece ela é um esclarecimento que vai gerar realmente uma lanterna ou uma luz no nosso caminho, mas talvez pouco essa luz venha de uma espiritualidade, talvez essa luz venha do entendimento melhor nosso, daquilo que a gente está vivendo. Por isso que Emmanuel diz isso. Não importa a situação a qual você se encontra, calma-te e espera. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar, ante o pedido que formulasse, ante a oração que tu fizesse em silêncio, semelhante demora significa que o céu em silêncio permanece contando com a tua paciência, a paciência de aprender, a paciência de entender melhor, se entender melhor, porque o nosso maior desafio somos nós mesmos. Nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Às vezes a gente, é claro, tem pessoas que nos querem mal, às vezes tem pessoas que nos acusam, às vezes, claro, mas
Nós somos atraídos para condições necessárias para que a gente possa aprender. Se não for ele ou ela, vai ser outros que vão chegar com a mesma demanda. Vai chegar, uma hora ou outra vai chegar. Se chegou para a gente, porque a gente precisa aprender alguma coisa. E o mal não é aquele que recebe, é da onde sai, porque o mundo nosso é aquilo que sai de dentro da gente. O mundo que eu vejo lá fora é a interpretação que eu faço do mundo que habita dentro de cada um de nós. Se a gente tiver esse olhar realmente mais acolhedor para a gente mesmo, mais compassivo, se julgar menos, se cobrar menos, pegar mais leve com a gente e com o outro, nesse entendimento que somos viajantes enquanto espírito e o outro também. Nesse respeito para a nossa caminhada e para o outro também. Nessa compaixão, se eu me compadeço do outro, deveria também me compadecer dos meus passos. Se eu errei, se eu estou seguindo em frente, se eu não estou avançando do jeito que eu deveria, calma. Será que o sucesso vem das coisas que eu adquiro ou das coisas que eu aprendo? Se formos para uma visão materialista, é daquilo que eu adquiro, daquilo que eu acumulo. Se formos para uma visão imortal, nossa enquanto espírito, é aquilo que eu aprendo. É aquilo que eu aprendo. Então nós precisamos ter uma visão diferenciada. Talvez essa reflexão da noite é mais para isso. A prece ela deve ser feita com palavras que eu possa entender, interpretar e tentar colocar em prática na minha vida, tendo uma noção de que eu sou espírito. Então, quando eu peço uma coisa com essa noção de espírito, é uma coisa. Se eu pedir algo com a noção de corpo, e nós estamos, infelizmente, ainda com essa visão de corpo. Mundo de provas e expiações, o segundo mundo ainda, o corpo ainda prevalece. A estética prevalece. Hoje nós olhamos para as pessoas e nos julgamos as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela é, o que é que essa pessoa X ou Y é. Esse dia um colega estava dizendo que chegou uma senhora a comprar alguma coisa num estabelecimento no qual ele trabalha, e aí ele tratou ela normal, assim, tal, mas quando ela saiu, ele disse que quando ela foi saindo, que ela foi abrir o carro dela era um carro bem... Aí ele foi logo lá. Olha, mas a senhora, veja como a gente... Isso é um exemplo pequeno, né? E algo simples, mas que a gente replica isso para a nossa vida. A gente replica em todos os estágios da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, algo parecido. É o julgamento. Nós julgamos muito as pessoas. E julgamos pela estética. Isso é uma visão de corpo. Então estamos com uma visão ainda pequena, míope, da realidade da vida. A realidade da vida é que somos espíritos. Iremos chegar à perfeição. Já diz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior. A fatalidade da vida é a perfeição do espírito. Todos nós iremos ser perfeitos. Nós fomos criados, iremos ser perfeitos. Cada qual, segundo Joana de Ângeles, segue o seu caminho. Cada um sabe. A proposta da vida é fazer com que a gente chegue lá. A proposta da Terra é fazer com que a gente chegue lá. Com essa lei da atração, trazendo as disciplinas necessárias que eu posso aprender. Mas o caminho é cada um que escolhe. Então nós decidimos um caminho aqui. Às vezes não é maldade nossa, mas às vezes a gente segue um caminho pela nossa experiência. E aí lá na frente a gente volta, faz um caminho inverso. É normal isso. Hermínio Miranda nos fala dos espíritos madrugadores. Seriam aqueles que, em uma idade já juvenil, já desperta. Já consegue despertar para ter um olhar mais aprofundado e ter uma visão de espírito. Então, o sofrimento é mínimo para uma pessoa dessa. Eu falo sofrimento interior, de todos esses sentimentos que ruminam em nós, que acaba assolando a nossa visão, não permitindo que a gente se enxergue enquanto espírito. Isso acaba ruminando em nós. Mas nós precisamos, o quanto antes, nos desvencilhar disso. Não somos espíritos madrugadores, mas nunca é tarde. E tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, isso também tem data para acabar, já diz Haroldo Dutra. Estamos passando por algum grande desafio, isso tem data para acabar. Se estamos passando, só sabe da dor realmente quem passa.
Muitas vezes de fora a gente pode julgar ou pode dizer alguma coisa, mas cada coração é que sabe onde a lágrima derrama. Cada coração. E a gente respeita todas as dores. Precisamos respeitar, porque cada um lida com a situação de acordo com a experiência que já adquiriu. Uma perda para um, a pessoa sofre às vezes um dia ou dois, ou uma semana. Uma perda para outro pode ser a vida inteira. E cada um tem sua bagagem, cada um lida com as situações e está tudo bem. E não tem nada errado. Vez ou outra, tem aquela jovem que foi para aquele programa de talentos, Got Talent, não sei se vocês viram, acho que é americana, aquele programa de talentos, onde as pessoas vão ali para cantar, né? Aí tem uma Nightbird, não sei o nome dela, acho que é Nightbird, fantástico. Ela canta uma música lá, ela ganhou ali o prêmio e tal, ela está com câncer, 2 cânceres raros, assolando ali, já próximo da morte ali, com diagnóstico de morte, e ela vai ali cantar, porque ela gosta de cantar, e ela se inscreve no programa, é classificada, e ela traz uma música belíssima, It's Okay, o nome da música, e um refrãozinho da música é, vez ou outra, a gente se sente perdido, vez ou outra a gente se sente perdido na vida, mas está tudo bem, isso é normal, porque todo mundo se sente uma vez na vida perdido, vez ou outra se sente perdido. Uma vez ou outra a gente se sente um pouco deslocado. Uma vez ou outra a gente sente alguns sentimentos que nos arrastam para inferioridade, talvez, ou para arrasta para a matéria, para algo grosseiro. Mas a gente sabe que isso também tem data para acabar. Tudo tem data para acabar. Daqui a pouco a gente acorda e descobre que está morto, né? Então, se isso vai acontecer um dia, talvez a gente acredite que isso demora bastante. Mas não. Isso é tão rápido, chega tão rápido. Eu já estou com 50 anos, olha que absurdo. Eu acho que a identidade saiu errada. Eu acho que é 30, mas botaram lá uma data errada e ficou 50. Mas olha, meio século, daqui a pouco sou chamado, né? Normal. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. O que Joana de Anjos nos diz é que estamos fadados à felicidade, com a perfeição. Vamos chegar à perfeição. A reencarnação, tal qual aprendemos na doutrina espírita, ela é a oportunidade de a gente vir para aprender. E nesses processos de aprendizado das diversas encarnações, a gente despertar. Ok? Sabemos que temos quantas encarnações sejam necessárias, mas o problema da gente atrasar é que as pessoas que a gente ama podem seguir em frente. As pessoas que a gente ama podem estar na próxima encarnação em outros mundos, ou continuar na Terra e a gente já não fazer parte mais dessa classe, não fazer parte mais dessa disciplina e ir para outro local. Então o problema do atraso é as pessoas que a gente ama seguir em frente e a gente ficar. Pelo menos a gente ficar próximo, se não ficarmos na mesma família, mas ficar próximo das pessoas. A proposta do amor é esse carinho, é o respeito para com o outro. A gente treina na família para que isso possa um dia ser expandido para a humanidade. Vê que dificuldade? A gente tem dificuldade? Um filho, uma filha, um esposo, a gente tem dificuldade, né, de ter esse respeito, esse carinho, o amor. Imagina a humanidade. E o Cristo não disse amar a família, o Cristo disse amar o próximo. Amar também os seus inimigos. Está lá no Evangelho de Lucas. Amar também os seus inimigos. Veja o desafio para todos nós. Mas vamos começar um pouquinho, né? Como diz, acredito que é a Madre Teresa, se queres promover a paz, volta para a tua casa e começa lá. Porque às vezes a gente quer promover um projeto de melhoria, às vezes a gente quer, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir um lar de idosos, eu vou abrir uma creche, eu vou montar um projeto social. Peraí, tu tem uma oportunidade necessária para tu evoluir hoje. Talvez a gente não esteja enxergando. Hoje, está no teu lar, está no teu trabalho, está na tua família. Está ali já. Não precisamos buscar desafios. Estamos matriculados na Terra. Essa lei da atração já trouxe as condições necessárias que a gente precisa. A gente não precisa ir buscar mais nada. É só quem tem olhos para ver. Onde muitos perderam os olhares, como diz, né? O olhar da cegueira.
É como diz também no Pequeno Príncipe, né? O essencial ele é invisível aos olhos. Realmente, ele é invisível aos olhos humanos, ele é visível aos olhos, mas ao olhar do Espírito, não. O essencial ele é invisível aos olhos materiais, mas não ao olhar do Espírito. Então, quando a gente começa a se entender, eu sou um Espírito, as nossas ações vão ser diferentes, as nossas reações vão ser diferentes, a nossa conduta vai ser diferente, o nosso comportamento vai ser diferente, mesmo que eu não mude de uma hora para outra, mas vamos realmente ter um entendimento melhor e a partir daí a gente vai promover passos mais firmes para essa trajetória que já começou, talvez a gente esteja já atrasado. Gratidão a todos vocês.